Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso em DVD. Meu nome é Ana Paula e hoje nós vamos conversar sobre auditoria ou que vem se chamando também de autofiscalização. Então, o objetivo dessa aula é a gente verificar, ao fazer uma auditoria no departamento pessoal, é uma auditoria interna, uma autoauditoria, ou seja, ela é destinada a que os próprios funcionários do Recursos Humanos do departamento pessoal possam fazer essa conferência, sempre com o objetivo de evitar reclamatória trabalhista, de evitar multa, de prevenir riscos, tanto de fiscalização quanto de reclamatório. Então é uma técnica bastante interessante, vem sendo utilizada aí dentro das empresas, dentro dos escritórios de contabilidade, para se verificar onde estão as dificuldades, onde estão os erros, antes que esses erros sejam apontados ou por fiscalização ou em reclamatória trabalhista. Bom, de início a gente vai ver alguns conceitos introdutórios, alguns conceitos da auditoria para a gente entender primeiro como é que isso funciona. Então, dentro do direito do trabalho e do direito previdenciário, a gente tem algumas normas básicas que regem essa área, né, e que devem ser respeitadas sempre aí que se verifica a legislação pertinente a essas áreas. Então, a primeira norma que rege não só o departamento pessoal, o direito do trabalho, o direito previdenciário, como todo o ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal. Em especial, dentro da Constituição Federal, nós temos o artigo 7º da Constituição, que traz os direitos básicos do trabalhador. Então, lá no artigo 7º estão, por exemplo, o aviso prévio, hoje proporcional, o 13º salário, o direito a férias, o adicional de 1/3 sobre férias, que foi trazido pela Constituição. Então, nós temos aí diversos direitos que se chamam direitos pétreos, ou seja, que não podem ser alterados, que são os direitos do trabalhador. Abaixo da Constituição Federal, na área trabalhista, nós temos a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é um grande resumo, uma grande consolidação, como diz o nome, das leis trabalhistas. Uma questão que se tem hoje com a CLT é que a CLT é uma norma, um decreto-lei, na verdade, de 1943, 1º de maio de 43, aprovada lá pelo Getúlio Vargas. Então, o que acontece com a CLT? Nesses tantos anos de vigência, desde 1943 até hoje, as relações do trabalho, de uma forma geral, elas se modificaram muito e a CLT nem sempre acompanhou essas inovações. Para vocês terem uma ideia, existem capítulos da CLT que até hoje não foram revogados, não foram alterados e que estão em desacordo com a Constituição Federal. Então, sempre que vai se trabalhar com uma CLT, é interessante que se trabalhe com uma CLT anotada ou comentada, de preferência, porque aí vai se ter ali nas anotações, nas notas depois dos artigos, quais são os artigos vigentes, quais não são, que situações a gente tem aí que respeitar na aplicação da CLT para não desrespeitar a Constituição Federal. Bom, depois a gente tem também, muito importante, a legislação da Previdência Social, que hoje nós temos aí duas leis básicas, a Lei 8.212 e a Lei 8.213, as duas são de 91, uma rege, a 8.212 rege as contribuições previdenciárias e a 8.213 rege os benefícios previdenciários. E, ao par das leis, a gente tem a regulamentação, que é o decreto número 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência. Com as leis básicas de 91, acontece mais ou menos o que aconteceu com a CLT. Elas não acompanharam a evolução da legislação. Então, na legislação previdenciária básica, a norma melhor de se consultar, mais bem consolidada, mais atualizada, é o regulamento, o decreto 3.048 de 99. Dentro ainda desse vasto mundo aí que a gente tem de normas dentro do direito do trabalho, tão importantes quanto as leis quase hoje são as normas coletivas, né? Então, as convenções e os acordos coletivos. A convenção e o acordo coletivo regem as categorias profissionais. Então, a gente tem aí diversos direitos, obrigações que são intrínsecos de uma determinada categoria. Não se aplicam a todos os trabalhadores, se aplicam àquela categoria. Então, isso é regido pela convenção coletiva. Os acordos coletivos podem ser celebrados entre uma determinada empresa e o sindicato e vão obrigar aí estas duas partes. Então, a convenção coletiva, ela obriga uma categoria inteira. Todas as empresas daquela categoria estão obrigadas a obedecer à convenção coletiva.
Agora, o acordo coletivo obriga apenas a empresa que celebrou o acordo e o sindicato. Depois nós temos o dissídio coletivo. Na verdade, muita gente confunde convenção coletiva e dissídio coletivo. O dissídio coletivo, ele é um processo judicial através do qual se decide uma convenção. Então vamos ver lá, na convenção coletiva nós temos 2 sindicatos negociando, que é o sindicato dos empregados e dos trabalhadores. Então, quando esses 2 sindicatos, empregador e trabalhador, não chegam a um acordo determinado, eles vão resolver isso na Justiça do Trabalho. E esse processo é chamado de dissídio coletivo. Então, convenção é o ato administrativo, que emana dos sindicatos. Dissídio coletivo é o processo judicial que debate a convenção coletiva. E por último ainda, dentro dessas orientações legais, a gente tem as súmulas e as orientações jurisprudenciais do TST. O TST é o Tribunal Superior do Trabalho, é o órgão máximo da Justiça do Trabalho e vem aí preencher diversas lacunas da lei. Como eu disse para vocês no início, hoje a gente tem diversas situações práticas do dia a dia que não tem amparo legal, não tem tratamento na lei, porque a lei trabalhista não evoluiu no mesmo passo que evoluiu a sociedade. Então vem aí as súmulas, as orientações jurisprudenciais do TST, completar essas lacunas, esclarecer essas dificuldades, esclarecer essas dúvidas e dar um ordenamento para as situações do dia a dia. Então, muitas vezes quando vocês vão ler aí uma doutrina, um material trabalhista, uma matéria trabalhista, ela vai estar fundamentada em súmulas. Não é? Por quê? Porque são situações que não têm tratamento legal e aí vai se valer lá das orientações jurisprudenciais do TST para poder fazer a interpretação. Bom, qual é o objetivo então de uma auditoria trabalhista? A auditoria interna é o conjunto de técnicas que visa avaliar de forma amostral a gestão da companhia, pelos processos e resultados gerenciais. Trata-se de um importante componente de controle das corporações na busca da melhor alocação dos recursos do contribuinte, não só atuando para corrigir os desperdícios, as impropriedades e disfunções, a negligência e a omissão, mas principalmente antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos. Isso é um conceito geral de auditoria interna. Então, a auditoria interna é uma ferramenta de prevenção, é uma ferramenta para que se levante as dificuldades, se levante as omissões, se levante os erros e se corrija essas falhas antes que outros o façam. E no nosso caso aqui, esses outros seriam a fiscalização do trabalho, da previdência e a própria ação trabalhista, reclamatória trabalhista. Então, quando a gente fala em auditoria, a gente aplica a autoauditoria, que é o nosso tema hoje, que é o quê? Buscar os seus próprios erros, né? Como se fosse uma autoanálise da empresa, no nosso caso aqui do departamento pessoal. Então vai se verificar esse departamento pessoal, se analisar todas as fases do procedimento correto dentro do DP, para que se possa avaliar onde estão as falhas, verificar se a gente tem toda a documentação correta, se tem aí todo o material necessário, e a partir daí vai se fazer um levantamento de tudo e a correção desses erros, dessas omissões que foram encontradas. Então, na autoauditoria, a gente tem aí alguns pontos para analisar essa rotina, existe um método para isso, né? Para identificar algumas fases principais dessa auditoria. Então, primeiro a gente tem uma auditoria da parte de admissão de empregados, depois uma auditoria da parte de folha de pagamento, jornada de trabalho, férias, 13º salário, áreas de medicina e segurança do trabalho, auditoria das rescisões de contrato, checklist dos pontos de auditoria e o relatório da auditoria. Então, esses 9 pontos é o que a gente vai tratar agora, né? Então, vamos entrar em cada um deles e verificar qual é o nosso objetivo, é verificar os erros. É isso que a gente tem que ter em mente quando se começa uma autoauditoria. Eu estou procurando falhas, estou procurando erros, estou procurando omissões, para que eu possa sanar essas dificuldades. Então, o primeiro passo que a gente vai ver é a auditoria da admissão de empregados. Então, a gente tem, em primeiro lugar, que verificar como é que está sendo feita a seleção de empregados. Então, dentro da seleção, nós temos aí 2 pontos, o recrutamento e a seleção em si.
O recrutamento é como a gente busca os funcionários no mercado, né? Eu ofereço aquela posto de trabalho, aquela vaga de trabalho, através de um anúncio de jornal, através da busca de currículos, hoje muitas vezes através da internet. A gente tem aí ferramentas para buscar esses currículos e trazer esses currículos para que eles possam ser selecionados. Então o recrutamento é essa parte onde se busca no mercado de trabalho. E a seleção é o processo onde eu busquei os currículos profissionais e vou selecionar, como já diz o nome, aquele que mais me interessa ou aqueles que mais me interessam para preencher aquele posto ou aqueles postos de trabalho que eu tenho em aberto. Quais são os pontos aqui que se deve prestar atenção? No recrutamento, quando se publica um anúncio para recrutamento de currículos, esse recrutamento ele tem que ser o mais profissional possível. Então, verificar se essa empresa, como é que ela publica os seus anúncios nos jornais, né? Então, a gente deve colocar um anúncio profissional, buscando características profissionais, sempre evitando características pessoais, né? Características físicas, características morais, características de crença. Isso não se coloca de nenhuma forma em anúncio, porque é prática discriminatória. Então, o anúncio no jornal ele tem que ser o mais profissional possível, né? Então, a gente deve delimitar a experiência profissional, o que se busca desse trabalhador, o que ele tem que saber, qual a experiência que ele tem que trazer, o que ele tem que saber que usar de software, por exemplo. Esse tipo de situação profissional. E quando se faz a seleção, também deve ter o cuidado de realizar essa seleção de forma profissional. Então, se eu quero fazer uma seleção, por exemplo, que envolve entrevistas pessoais, testes psicotécnicos, dinâmicas de grupo, deve-se contratar para isso ou uma empresa ou um profissional habilitado a aplicar essas provas, esses testes, essas dinâmicas, né? Então, sempre lembrando que a gente tem aí alguns problemas, a gente tem tido alguns problemas de dano moral nos processos seletivos, por as pessoas às vezes serem consideradas aí práticas vexatórias, pessoas que são submetidas a situações que são difíceis da pessoa não conseguir sair daquela situação, pessoas que são submetidas a situações que causam a indignação, afetam a moral daquela pessoa que está participando. Então, quando se faz um processo seletivo, tem que se ter também isso em mente. Se eu quero fazer processos seletivos que envolvam a parte psicotécnica, que envolvam avaliações de caráter desse empregado, eu devo utilizar os serviços ou de uma empresa ou de um profissional especializado. Então, na autoauditoria, é isso que a gente vai verificar. Como é que essa empresa recruta, se ela está recrutando corretamente, se ela está buscando esse profissional de forma correta e como é que ela está fazendo para escolher os seus empregados. Se ela está usando todos os meios de seleção que ela tem na mão, se ela pode melhorar esse processo seletivo para melhorar ainda mais a escolha dos seus empregados e assim por diante. Dentro da admissão, nós temos como obrigatório o exame médico admissional. Então, ele é trazido lá pelas normas de segurança e medicina no trabalho, no caso a norma regulamentadora número 7. Então, uma vez que eu seleciono o candidato, o próximo passo é que ele passe pelo exame admissional para verificar se a saúde dele traz ele como apto para aquela função para a qual eu quero contratar. Então, o que eu vou verificar numa autoauditoria na parte do exame admissional? Eu vou ver se esse exame está sendo feito regularmente e no prazo correto. Qual é o prazo correto para o exame admissional? A NR7, ela nos diz que o exame admissional deve ser feito antes de assumir as funções. E aí muitas empresas pecam. Primeiro admitem o funcionário e depois mandam para o exame admissional. Às vezes admitem e o funcionário já está trabalhando há alguns dias e aí ele vai fazer exame admissional. Então, o correto qual é? O correto é, o exame admissional faz parte do processo seletivo. Então, se o empregado não é apto no exame admissional, eu não posso sequer contratá-lo. Então, isso deve ser feito dentro, ainda, como uma fase do processo seletivo, o exame médico admissional. Devo verificar também se essa empresa tem a guarda de todos os exames admissionais, né? Então, isso tudo deve ser arquivado na pasta de cada um dos funcionários. E se o exame contempla as necessidades da empresa e do trabalhador, conforme o ramo de atividade. Por que isso? Porque hoje a gente tem, muitas vezes, exames admissionais
que são muito superficiais, que não chegam a avaliar a saúde realmente do trabalhador e nem a aptidão física para aquele cargo. Isso tem que ser avaliado com cuidado. Então, na autoauditoria, a gente vai verificar o que está sendo feito no exame admissional, se não são necessários exames complementares para avaliar a saúde daquele trabalhador e procurar corrigir essas falhas. Bom, passado o exame médico admissional, vai se solicitar para o empregado os documentos para que ele seja admitido, né? Então, a gente não existe uma lista de documentos prevista na legislação. Então, a gente sugere aí documentos básicos de identificação, né? Documentos onde vem a certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, documentos que tragam todo o estado civil daquele trabalhador, né? Se for o caso de união estável, declaração de união estável, para que se possa verificar quem são os dependentes. Então, a gente tem aí algumas necessidades de documentação que vai se precisar na empresa para a vida daquele trabalhador como empregado. Então, sugere-se que seja feita uma ficha de admissão, né, onde conste esses dados que vocês têm aqui na tela, nome completo, filiação, endereço, número de todos os documentos básicos daquele trabalhador, pessoa para contato em emergência, nome do cônjuge, nome e idade dos filhos, outros dados pessoais que a empresa julgar aí necessários, né? Então, a gente tem uma ficha de admissão que é bastante útil quando se precisa aí de rapidamente buscar as informações básicas de um funcionário. Então, é interessante que se tenha essa ficha, não precisa ser necessariamente impressa, pode ser guardada no computador para se imprimir quando houver necessidade. Além disso, a carteira de trabalho, uma cópia do número do PIS, né? Nas carteiras novas o número do PIS já vem na carteira de trabalho, o CPF, um documento de identidade, a certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação para filhos de até 7 anos, comprovante de frequência à escola para filhos de 7 a 14 anos e comprovante de residência. Vocês podem ver que nessa lista sempre se pede cópia simples. Por quê? Nunca se deve solicitar cópia autenticada de documentos, porque a cópia autenticada ela é equiparada ao documento oficial e a lei civil proíbe a retenção de documentos oficiais. Então, sempre que se pedir cópias de documentos para o empregado, é uma cópia xerográfica simples, sem nenhum tipo de autenticação. Os documentos de vacinação e de frequência à escola são para quê? Para o pagamento do salário família, né? Então, anualmente o empregado vai trazer ou a carteira de vacinação ou o comprovante de frequência à escola para que continue tendo direito às cotas de salário família no seu salário. Depois disso, nós vamos verificar as assinaturas em carteira, já que a CLT comanda que ninguém pode trabalhar sem assinatura na carteira de trabalho. Então, o contrato de experiência deve ser assinado, o contrato por prazo indeterminado também, o contrato temporário por prazo determinado também. Então, todas as modalidades de contrato de trabalho passam por registro na carteira, obrigatoriamente, conforme o artigo 13 da CLT. Então, a gente vai verificar o quê? A assinatura da carteira de trabalho de todos os empregados, se foi feita corretamente, os recibos de entrega e devolução da carteira, né? Lembrando que a CLT exige que quando o empregado entrega a carteira para assinar, ele assina um recibo. Quando se devolve, ele assina outro recibo, atestando que ele recebeu de volta a carteira de trabalho. E vai se verificar também a atualização dessa carteira. Se ela está atualizada com os reajustes salariais, com os períodos de férias, com as contribuições sindicais do empregado. Então, muitas empresas têm costume de deixar para atualizar lá quando o funcionário sai e às vezes tem aí 4, 5, 6, 10 anos de atualização para serem feitas. Isso não é uma prática recomendável, né, porque a qualquer momento a fiscalização pode exigir a atualização dessas carteiras, a qualquer momento o funcionário pode precisar da carteira com os dados atualizados. Então é interessante que a empresa tenha por prática, pelo menos uma vez por ano, recolher todas as carteiras de todos os funcionários e organizar isso para fazer a atualização dessas carteiras do ano inteiro que passou. Ainda na admissão, que é um processo longo, a gente deve informar o CAGED. Então, até o dia 7 do mês seguinte, o CAGED é enviado, informando todas as admissões, demissões e transferências do mês anterior.
Então, quando o prazo do CAGED é dia 7, quando o dia 7 é não útil, o CAGED é antecipado. Então, na auditoria, a gente vai verificar o quê? Se o CAGED está sendo entregue e se ele está sendo entregue no prazo correto, né? Se ele contempla todas as admissões, demissões e transferências dos meses anteriores. Ainda dentro do processo de admissão, nós temos o contrato de trabalho. Então, a anotação da carteira de trabalho, ela é obrigatória, como eu acabei de falar, mas ela não chega a contemplar todos os dados necessários a um contrato de trabalho. Então, é muito aconselhável que as empresas tenham contratos de trabalho escritos e firmados com seus funcionários, além da assinatura em carteira. Por quê? Porque no contrato de trabalho eu posso colocar aí diversas regras, diversas normas de conduta da empresa. Então, podem ser explorados no contrato de trabalho diversas situações que vão prevenir, que vão trazer mais tranquilidade no futuro nessa relação de trabalhador e empregador. Então, dentro do contrato de trabalho, por exemplo, eu posso colocar o horário de trabalho, posso colocar regras para o uso de uniforme, como é que funciona a apresentação de atestados médicos, os descontos de assistência médica, desconto de alimentação e outras previsões que a empresa julgue necessárias para a sua atividade. Lembrando, claro, que as cláusulas do contrato devem ficar dentro da legislação básica e dentro da convenção coletiva da categoria. Mas o contrato de trabalho é um instrumento bastante útil, né? E por isso aconselha-se que as empresas tenham contratos de trabalho personalizados, né? Não se use apenas aquele modelo que vem nos programas de folha ou que se copia dos livros. É interessante que se faça um contrato de trabalho adequado e organizado para a atividade, né? Para aquela atividade, para aquela empresa. Isso evita uma série de situações. Então, na auditoria vai se verificar se existe um contrato de trabalho e qual é a qualidade desse contrato, podendo ser sugerir algumas alterações, cláusulas novas, retiradas de cláusulas. Então, isso fica aí a critério de acordo com o tipo de atividade desenvolvida por aquele empregador. Quando a gente celebra contrato de experiência, a gente deve lembrar aí de 3 regras básicas. O contrato de experiência não pode exceder 90 dias. Dentro desses 90 dias, ele pode ter uma única prorrogação, sendo que não há na legislação uma divisão, por exemplo, 30 e 60, 45 e 45. A empresa divide como melhor lhe parecer. Se quiser, também pode fazer o contrato de 90 dias direto. Então pode ser 45 mais 45, 30 mais 60 é uma fórmula bastante usada, isso fica a critério do empregador. E, além disso, quando se faz a rescisão de um contrato de experiência, não é devido nem multa do fundo e nem aviso prévio, desde que a rescisão seja no último dia, no término desse contrato. Deve-se verificar ainda na admissão o livro ou a ficha registro de empregados. Então, além da assinatura de carteira, além do contrato de trabalho, o empregado também é registrado no livro ou nas fichas de registro. Obrigatório, artigo 41 da CLT. Então a gente vai verificar a regularidade do registro, se existem todas as admissões nos registros da empresa, se esse registro segue uma sequência regular, se ele tem aí todas as informações necessárias. Dentro do contrato de trabalho, tanto no contrato quanto na carteira, eles vão nos solicitar a função que o empregado vai desenvolver. Então, é interessante que se utilize como guia a listagem do CBO, né, onde nós temos ali classificação brasileira de ocupações, onde tu tens todas as classificações das ocupações, os seus códigos, e o mais importante, a descrição do que se encaixa em cada uma dessas atividades do trabalhador. O CBO pode ser consultado diretamente na página do Ministério do Trabalho ou no site do IBGE. Então ali a gente tem inclusive formas de pesquisa nessas páginas eletrônicas, onde eu posso pesquisar o CBO de acordo com as atividades, né, bem mais prático de se utilizar, e daí fazer o preenchimento correto, tanto da carteira quanto no contrato de trabalho, descrever de forma correta as funções que cabem dentro daquela função que eu estou contratando o empregado. Quando a gente tem cargos e salários, né, ou plano de carreira, como muita gente chama, aí dentro do plano de cargos e salários ou do quadro de carreira, a gente tem as funções e as
as atividades de cada uma dessas funções, né? O que cada um desses cargos vai desenvolver. Então, quando eu tenho cargos e salários, ao invés de utilizar o CBO, eu vou utilizar o cargos e salários daquela empresa, fazer o registro da função de acordo com cargos e salários, e aí depois, à medida que esse funcionário vai evoluindo ou sendo promovido, eu vou seguindo o plano de carreira e fazendo as atualizações de carteira. Quando se fala em remuneração, o que vai se verificar na auditoria? A primeira coisa que tem que se verificar é se a empresa está obedecendo os mínimos salariais. Quais são os mínimos salariais? Lá dentro da Constituição Federal, no artigo 7º, aquele dos direitos do trabalhador, ele vai nos dizer que todo trabalhador tem direito ao salário mínimo federal, estabelecido em lei, ou preferencialmente a um piso normativo. O que é o piso normativo? O piso normativo é o salário estabelecido nas convenções coletivas pelos sindicatos. Então, a gente tem aí uma ordem de preferência dentro dos salários, né? Então, quando a gente chega no artigo 7º, inciso 5º da Constituição Federal, ele vai garantir aos empregados um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Esse salário normativo, ele vai funcionar para toda a categoria. Então, quando a categoria possui um salário normativo, deve ser obedecido aquele salário normativo. Além do salário normativo, desde do ano 2000, nós temos no Brasil um piso regional, ou salário mínimo regional. Então, hoje, alguns estados têm salários fixados para os seus territórios, diferente do salário mínimo federal. Quem é que vai utilizar o salário mínimo regional? Só aquelas categorias que não têm sindicato estabelecido na região. Todas as categorias que têm sindicato, vale o piso do sindicato, mesmo que o piso do sindicato seja menor que o salário regional. E isso é muito comum de acontecer. Quando tem piso, vale o piso do sindicato sem discussão, não se aplica o valor do regional. Então, nós temos aí uma ordem de preferência. A gente vai verificar, em primeiro lugar, se existe piso normativo fixado pelo sindicato. Se existe piso normativo, esse é o salário mínimo da categoria. Se não existe piso normativo, vai se verificar se existe salário mínimo regional, se aquele estado tem salário mínimo regional. Se houver salário regional, vale o regional. Não havendo convenção coletiva que fixe salário, não havendo salário mínimo regional, em última hipótese vai se usar o salário mínimo federal, estabelecido todos os anos pelo governo federal. Então, a gente tem uma ordem de preferência nas remunerações mínimas. Claro que, acima disso, a livre negociação vai se estabelecer com relação a reajustes, né, com relação a diferenças salariais, mas o mínimo a ser respeitado vai obedecer essa ordem de preferência que a gente tem aqui na tela. Além disso, de respeitar o mínimo, a gente tem que verificar os aumentos de salário que foram concedidos. Então, quando que é concedido um aumento salarial para o trabalhador? Através de aumentos espontâneos do empregador, aumentos em razão de convenção coletiva, que são os mais comuns, né, aquele reajuste anual na database do sindicato, aumentos em razão de plano de carreira para as empresas que têm plano de cargos e salários, e todos esses aumentos devem ser anotados na carteira de trabalho do trabalhador. Então, quando a gente verifica lá as anotações da carteira, a atualização das anotações, vai se verificar também essa anotação dos reajustes de salário. Muitas empresas usam o reajuste de salário na antecipação de convenção coletiva. Então, antes que saia a convenção coletiva, já dão o reajuste e isso pode ser anotado na carteira como antecipação de dissídio ou antecipação de convenção. A partir daí, quando sai a convenção, faça apenas a diferença entre o que já foi concedido espontaneamente e o salário fixado pelo sindicato. Mas é importante que seja observado que esses reajustes devem estar todos lá anotados na carteira e toda categoria, pelo menos uma vez por ano, tem direito a um reajuste salarial. Então, se a gente tem aí falha de reajuste em algum dos anos, não houve reajuste, alguma coisa está errada, tem que se verificar a convenção daquele ano, o reajuste de salário daquele ano, certo? Então, esse é o último ponto da auditoria da admissão.
Até aqui a gente falou só de admissão, os principais pontos que a gente vai verificar. Bom, nós vamos iniciar agora a auditoria da folha de pagamento. Então, nós vamos verificar quais são os principais pontos que devem ser observados na folha, porque a folha tem alguns requisitos técnicos que estão previstos na legislação previdenciária, no artigo 225 do Decreto 3.048 de 99, que é o Regulamento da Previdência. Então, é o artigo 225 do regulamento que nos dá os requisitos técnicos da folha de pagamento e que nos diz como essa folha deve ser elaborada. E é um padrão bastante rigoroso que tem que ser obedecido. Então, ele nos diz assim: a empresa é obrigada a preparar folha de pagamento de remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha e recibos de pagamento. Ou seja, a folha é feita para o INSS obrigatoriamente por estabelecimento. Então, a matriz e cada uma das filiais possui a sua própria folha de pagamento separada. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. A folha de pagamento é elaborada mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador, com a correspondente totalização, deverá. Então, primeira informação: a folha não é só separada por matriz e filiais, ela é também separada por obra, quando a empresa possui obra de construção civil, e por tomador de serviço, quando se trata daquelas empresas que prestam serviços terceirizados. Por exemplo, empresas de limpeza, empreiteiras de construção civil, empresas de vigilância, que distribuem trabalhadores em diversos tomadores, contratantes de serviço, devem fazer folhas discriminadas por tomador. Então, a folha deverá discriminar o nome do segurado, indicando cargo, função ou serviço prestado. Agrupar os segurados por categoria, assim entendido: empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual. Destacar o nome das seguradas em gozo de salário e maternidade. Destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais. Indicar o número de cotas de salário família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso. Então, a folha possui todas essas parcelas discriminadas, obrigatoriamente, por grupo de segurados. Então, eu vou ter o grupo dos empregados, o grupo dos autônomos, o grupo dos empresários e, no caso da área dos portos, o grupo do trabalhador avulso, que é um trabalhador portuário. Devo verificar também, dentro da parte de folha de pagamento, a obediência aos prazos de pagamento de remuneração, que também estão previstos em lei. Nesse caso, é uma instrução normativa número 1, que é lá de 89, do Ministério do Trabalho, que até hoje disciplina o prazo de pagamento dos salários e a contagem desse prazo. Então, ela vai nos dizer assim: na contagem dos dias será incluído o sábado, excluindo-se o domingo e o feriado, inclusive o municipal. Então, nós temos uma previsão de prazo de pagamento de salários até o 5º dia útil do mês seguinte, né, o da apuração da remuneração. Então, por exemplo, os salários de março vão ser pagos até o 5º dia útil de abril. E quando a gente vai contar esses 5 dias úteis, vai se incluir nessa contagem o sábado. O sábado é considerado dia útil para fins trabalhistas de uma forma geral, inclusive prazo de pagamento de salários. Quando o empregador utilizar o sistema bancário para o pagamento de salários, os valores deverão estar à disposição do empregado o mais tardar até o 5º dia útil. Então, se eu pago através de banco, o valor tem que estar disponível no 5º dia útil. Então, ele tem que estar apto a sacar esse valor. Então, se trabalha com transferência bancária, com valores que dependam de compensação, tem que haver uma programação para que no 5º dia útil o empregado possa ir no banco e sacar o seu salário. Quando o pagamento for efetuado através de cheque, deve ser assegurado ao empregado horário que permita o desconto imediato do cheque, transporte, caso o acesso ao estabelecimento de crédito exija a utilização do mesmo. O pagamento estipulado por quinzena ou semana deve ser efetuado até o 5º dia após o vencimento. Então, aqui a gente vai verificar o quê? Se os pagamentos estão sendo feitos de forma regular, os pagamentos de salário, e também se o prazo de pagamento desses salários e essas regrinhas de pagamento por banco, pagamento por cheque, se elas estão sendo observadas. Também vai se verificar aqui se a empresa tem por hábito pagar adiantamentos salariais.
O adiantamento, ele não tem uma regra legal específica, não é obrigatório, a não ser que conste em convenção coletiva. Então, o adiantamento ele só é obrigatório para as categorias onde ele está previsto e obrigatório na convenção. Caso contrário, o adiantamento é uma deliberação do empregador. Ele paga se ele quiser. Então, ele faz aí o percentual de adiantamento de acordo com a sua disponibilidade, a data do adiantamento de acordo com a sua disponibilidade financeira. Então, isso pode ser estabelecido dentro da própria empresa, salvo se a gente tiver regras na convenção, que daí, nesse caso, vai se obedecer o que a convenção diz. Ainda vai se verificar na folha as questões de insalubridade e periculosidade. Então, o que a gente vai ver aqui? Se existem fatores insalubres ou periculosos dentro da empresa e, mais importante, se existe laudo técnico que ateste o pagamento desses adicionais. Tanto a insalubridade quanto a periculosidade são definidas através de laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico especialista na área de trabalho. Então, esses profissionais avaliam o local, verificam se existem agentes insalubres ou periculosos e determinam o pagamento dos adicionais e o grau do adicional de insalubridade, no caso. Então, para o adicional de insalubridade e periculosidade, é obrigatória a presença de um laudo. Então, quando se deparar a folha com pagamento de insalubridade ou de periculosidade, vai se verificar se existem os laudos correspondentes àqueles adicionais. Se esses laudos não existem, eles devem ser providenciados e eles fazem parte do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, do PPRA, que é um programa obrigatório em todas as empresas. Além disso, dentro ainda da parte de salários da folha, vai se verificar a questão de isonomia salarial. O que é a isonomia salarial? Isonomia significa igualdade. Conforme a definição lá do dicionário Aurélio, a isonomia significa igualdade de todos perante a lei, assegurada como princípio constitucional. Então, a Constituição nos diz, lá no artigo 7º, Direito dos Trabalhadores, nos incisos 30 até o 32, ele vai nos trazer as regras gerais de isonomia, dizendo que quais os empregados que devem perceber o mesmo salário, né, quais são as regras aí para se pagar salários iguais para empregados que exercem as mesmas funções. Então, as regras que a gente tem na Constituição, a gente pode resumir assim. Em primeiro lugar, é proibida a diferença de salários, de exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, são práticas discriminatórias, né, previstas na Constituição Federal, inclusive elas possuem hoje, atualmente, penas de reclusão, tipificadas lá no Código Penal. Então, assim como é proibido em qualquer setor da vida a discriminação, aqui na área salarial também. Não se pode pagar salário maior ou menor em virtude de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão de trabalhador portador de deficiência. A Lei 8.213, que é a Lei Básica dos Benefícios da Previdência, lá no artigo 100, ela traz a obrigação da empresa contratar portadores de necessidades especiais, como se diz hoje, ou portadores de deficiência, como se dizia alguns anos atrás. Então, as duas expressões são corretas. Mas deve-se verificar no artigo 100 quem está obrigado a contratar os portadores de necessidades especiais. E, a partir daí, estando a empresa obrigada, ela não pode ter nenhum tipo de discriminação salarial com relação a esses portadores de necessidades. Se ele exerce a mesma função de alguém que não tem necessidades especiais, ele deve ganhar o mesmo salário. E também nós temos como cláusula constitucional a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Ou seja, as regras básicas da isonomia constitucional são regras que evitam a discriminação, que condenam a discriminação. Então, a todo trabalho igual corresponde um salário igual. Todos aqueles que exercem a mesma função devem ganhar o mesmo salário. Aí nós temos dentro da CLT, complementando a questão da isonomia, a questão da equiparação salarial, que aí está prescrita na CLT, no artigo 461. Então a CLT, primeiro a gente sabe que então o salário não pode ser discriminatório, né? Não pode haver nenhum tipo de discriminação na hora de fixar a remuneração,
por causa das garantias constitucionais. E na CLT, ele vai nos dizer, então, como é que a gente pode diferenciar salários. Então, no 461, ele diz assim, sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Então, o 461, ele traz as questões da equiparação salarial. Então, em primeiro lugar, funções idênticas. O que é a função idêntica? Para que seja pleiteada a equiparação salarial, a função exercida pelo requerente e pelo empregado paradigma, que venha a ser o empregado considerado como padrão salarial, deve ser absolutamente a mesma, conforme o caput do artigo 461. A equiparação salarial só será possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. Súmula número 6 do TST, item 3. A súmula número 6, ela deve ser analisada junto com o artigo 461, quando se trata de equiparação salarial. Então, em primeiro lugar, idêntica função tem idêntico salário. Então, é o funcionário que exerce exatamente a mesma atividade do outro, tem que ganhar o salário igual. Então, nós temos um exemplo aqui. Empresa contrata uma recepcionista com remuneração de R$1.000. Um ano após, contrata outra recepcionista com função descrita na carteira de auxiliar de recepção e com remuneração de R$750. Ocorre que esta, denominada auxiliar, exerce exatamente as mesmas atividades que a recepcionista, sem diferenças na função. Nessa situação, será devida equiparação salarial, independente da denominação do cargo na CTPS. Então, porque muita gente acredita que, criando essas diferenciações de cargo, como, por exemplo, auxiliar, assistente, sênior, júnior, isso basta para diferenciar salário. E, na verdade, não é assim. Vale as funções que a pessoa exerce. Se ela exerce a mesma função de uma outra pessoa que tem salário maior, deve ser equiparada a este salário maior. Depois a CLT nos fala que também o trabalho deve ser de igual valor. E diz assim, trabalho de igual valor é aquele feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não seja superior a 2 anos. Assim, além de exercer a mesma função, conforme vimos no item anterior, o empregado que busca equiparação salarial e o paradigma deverão ter a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica. Bom, esse critério de produtividade e perfeição técnica é um critério subjetivo. A gente tem aqui que considerar que as pessoas têm a mesma formação, por exemplo, profissional, têm o mesmo tipo de estudo, o mesmo nível de estudo, tem aí a mesma perícia para desenvolver o trabalho, e isso vai nos dar a mesma perfeição técnica. Além do mesmo trabalho com a mesma perfeição técnica, essas pessoas não podem ter diferença superior a 2 anos para ter o mesmo salário. Então, a gente vai considerar aí que entre a admissão de uma e a de outra... vou ter que parar um pouquinho. Além da mesma perfeição técnica, essas pessoas, o paradigma e a pessoa que busca equiparação, elas devem ter diferença não superior a 2 anos de data de admissão. Então, se exerce o mesmo trabalho, com a mesma perfeição técnica, com a mesma formação e tem menos de 2 anos de diferença dentro da admissão, elas têm que ter obrigatoriamente o mesmo salário. Essas são as regras da equiparação salarial. A CLT também fala que o trabalho exercido na mesma localidade tem que ter o mesmo salário. Isso significa o quê? Se eu tenho trabalhadores em localidades diferentes, mesmo que eles tenham menos de 2 anos de diferença na admissão, eles podem ter salários diferentes. Então, quando se faz a auditoria na parte salarial, nessa parte de isonomia, essas são as regras que a gente tem que verificar para se chegar à conclusão se os patamares de salário estão todos certos, se as equiparações foram feitas corretamente. Nas empresas que possuem quadro de carreira ou plano de cargos e salários, como também se chama, vai se obedecer para fins de determinação de valores de salário, de funções, o próprio plano de carreira. Aí a gente esquece as regras de equiparação salarial da CLT, aquelas lá do 461, e aplica-se exatamente o que tem no quadro de carreira. A empresa que deseja implantar um quadro de carreira na sua empresa,
ela deve elaborar isso através de um profissional habilitado, que são os profissionais do RH, que elaboram o quadro de carreira, e esse quadro de carreira deve ser homologado pelo Ministério do Trabalho, para que depois ele tenha validade. O quadro de carreira sem homologação do Ministério não tem validade nenhuma, e aí valem as regras da CLT. Então isso também tem que ser observado dentro da auditoria na parte salarial. Quando se trata ainda de salário, no caso de substituição temporária, a CLT diz que o substituto deve ter o mesmo valor de salário do substituído. Então, por exemplo, eu tenho lá uma empregada que saiu em salário de maternidade. Eu trago uma outra empregada de um outro departamento para substituir aquela que está afastada. Durante o período que durar a substituição, ela deve ganhar o mesmo salário da substituída, desde, claro, que esse salário seja maior do que o usual dela. Quando termina a substituição e ela volta ao seu cargo anterior, o salário automaticamente retorna ao parâmetro anterior, é reduzido, certo? Então, nesses casos, se faz um pequeno adendo ao contrato de trabalho, indicando o período de substituição, indicando o salário da substituição. Muitas empresas chamam isso na folha de salário de substituição. E quando termina a substituição, volta ao salário anterior. Bom, agora a gente vai entrar num outro tópico da auditoria, que é a jornada de trabalho. Então, até agora a gente viu a admissão, a gente viu folha de pagamento, todas as regras aí salariais. E agora a gente vai falar sobre jornada. O que a gente deve verificar na auditoria de jornada de trabalho? Então, existem aqui alguns pontos que devem ser observados. Então, em primeiro lugar, deve-se observar se existe respeito a uma carga horária máxima, que pela Constituição Federal é de 44 horas semanais ou 8 horas diárias. Deve-se verificar o efetivo controle de ponto dos empregados através do ponto manual, mecânico ou informatizado. Lembrando que quem tem ponto informatizado, a partir de 1º de janeiro de 2012, deve implantar obrigatoriamente a portaria 1510 de 2010, que trata sobre o registrador de ponto eletrônico. Então, a gente tem aí algumas regras a serem observadas para o ponto informatizado a partir do dia 1º de janeiro de 2012. Deve-se observar também a limitação de horas extras a 2 diárias, que é a regra geral da CLT e que, na sua maioria, as empresas acabam ultrapassando esse tempo. Então, tem que se observar se isso está sendo respeitado. Deve-se verificar ainda o pagamento correto do adicional sobre as horas extras, com mínimo 50% de adicional e seguindo os acréscimos conforme a convenção coletiva. O pagamento correto da hora noturna também deve ser observado, lembrando que a hora noturna é aquela que se trabalha das 22 horas da noite até as 5 horas da manhã do outro dia, com um acréscimo mínimo de 20%. Deve-se verificar o regular cumprimento do acordo de compensação, conforme previsto no contrato de trabalho ou na convenção coletiva. Deve-se verificar o respeito aos intervalos intra-jornada, ou seja, 15 minutos nas jornadas de até 6 horas e 1 hora no mínimo e no máximo 2 na jornada superior a 6 horas. Deve-se verificar o respeito ao intervalo entre jornadas, 11 horas de repouso entre o término da jornada de um dia e o início da outra. Então, no momento em que o empregado sai da empresa até o horário que ele deve retornar no outro dia, tem que ter no mínimo 11 horas contínuas. E, além disso, deve-se verificar se está sendo respeitado o repouso semanal remunerado, que é de no mínimo 24 horas uma vez por semana. Então, observando essas regras, pode-se verificar se a jornada de trabalho está dentro de um parâmetro legal, né, e não havendo observância uma dessas regras, aí buscar se corrigir isso dentro da própria autofiscalização. Vamos falar um pouquinho sobre férias. O que a gente deve observar nas férias quando se faz auditoria interna? Então, a gente sabe pela regra geral, o empregado tem direito ao gozo de 30 dias de férias após 1 ano de trabalho. É o que está lá no artigo 129 da CLT. Então, quando a gente faz a autofiscalização na parte de férias, a gente vai verificar se as férias estão sendo concedidas no período correto, ou seja, a observância do período concessivo. Então, todas as férias são adquiridas ao longo de 1 ano de trabalho e o empregador tem depois 1 ano para conceder aquelas férias. Isso é o período concessivo. Então,
As férias têm que ser concedidas, ida e volta das férias dentro do período concessivo, sob pena de dobra de férias. Então, na autofiscalização, a gente deve verificar a observância desse período. Se a redução das férias conforme o número de faltas injustificadas está sendo observado. Então, a gente tem o seguinte quadro. Para quem tem até 5 faltas injustificadas no período, 30 dias de férias. Para quem tem de 6 a 14 faltas, 24 dias. Para quem tem de 15 a 23 faltas, 18 dias. De 24 a 32 faltas, 12 dias de férias. E a partir de 33 faltas, existe a perda total de férias. Então, quando a gente faz a autoauditoria, a gente deve verificar se os empregados que têm faltas injustificadas, se está sendo observado o número de dias de férias dessa tabela. Deve-se verificar ainda as alterações de período aquisitivo, se elas estão sendo feitas corretamente. Quando é que acontece a alteração de período? Nas situações em que houve perda de férias, por mais de 33 dias de falta, por exemplo, nas férias coletivas do empregado com menos de 1 ano de trabalho e que ainda não adquiriu direito às férias correspondentes aos dias que serão das coletivas. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aí um empregado com 2 meses de trabalho, isso dá direito a 5 dias de férias, e eu estou concedendo férias de 15 dias, férias coletivas de 15 dias. Então, aquele empregado, ele tem de direito adquirido menos dias do que são as férias coletivas. Nesse caso, o que acontece? Ele sai os 15 dias junto com os outros funcionários, mas quando ele retorna, existe uma alteração de período aquisitivo. Então, isso só acontece no empregado com menos de 1 ano, que tem direito a menos dias do que são as férias coletivas. Lembrando que cada mês trabalhado ou parcela superior a 15 dias dá direito a 2,5 dias de férias. Então, esse parâmetro que a gente vai utilizar. Deve-se verificar a concessão e o pagamento de abono de férias, onde o empregado converte 1/3 dos dias das férias em dinheiro, ou seja, a famosa venda, né, de 10 dias. Então, se o abono está sendo concedido, se tem a requisição do abono, que é obrigatória por escrito do empregado, se ele está sendo pago corretamente, calculado corretamente. A gente vai verificar quanto ao pagamento das férias, se está sendo respeitado o prazo de 2 dias para pagamento antes das férias, se o valor está correto, porque no valor das férias a gente tem que incluir o quê? Os adicionais, além do salário base, os adicionais fixos, por exemplo, insalubridade, periculosidade, e a média dos adicionais variáveis, hora extra, hora noturna, comissão. Então, no valor das férias eu tenho que ter salário base, mais adicionais fixos, mais média dos adicionais variáveis, sobre tudo isso incidindo 1/3. E depois a gente deve verificar como é que foi feita essa média. A regra geral é que a média das variáveis seja do período aquisitivo, com uma exceção, os comissionistas. Quando se trata de empregado comissionista, a média é dos 12 meses anteriores à concessão de férias. Então, regra geral, média do período aquisitivo, exceção comissionista, média dos 12 meses anteriores à concessão das férias. Então, nas férias, a auditoria vai levar em consideração esses pontos: concessão, prazo, valor. Se esses 3 itens estiverem corretos, os recibos de férias, os recibos de abono, se a gente tem toda essa documentação relativa às férias, as férias não estão aí fechadinhas, não tem mais o que se verificar dentro delas. Vamos falar um pouquinho agora de outro pagamento, que é o 13º salário. Então, quem que tem direito ao 13º? O trabalhador urbano, o trabalhador rural, o trabalhador avulso, que é aquele trabalhador portuário, e o trabalhador doméstico. Paga-se o 13º em 2 parcelas, e então a gente deve verificar na auditoria se estão obedecidas as 2 parcelas, sendo que a primeira parcela deve ser paga de fevereiro até 30 de novembro, e a segunda parcela no dia 20 de dezembro. Então a gente vai observar as parcelas, vai observar a correção das datas de pagamento, se elas estão sendo pagas dentro do prazo correto. Vamos verificar se o cálculo do 13º está sendo feito corretamente, ou seja, salário base, mais adicionais fixos, mais média das variáveis. Qual é o período da média? É o próprio ano de pagamento do 13º. Por exemplo, se eu estou pagando o 13º de 2011, eu vou fazer as médias relativas ao ano de 2011. Então, o 13º é a soma desses 3 valores: base,
adicionais fixos e média das variáveis. E também vai se verificar se as médias estão sendo incluídas no pagamento da primeira e da segunda parcela. Muitas empresas têm por hábito incluir as médias apenas na segunda parcela. Isso não está correto. O correto, pela legislação do 13º, que é o decreto 57155 lá de 65, ele diz que tanto a primeira quanto a segunda parcela devem incluir as médias salariais. Então, isso deve ser verificado também na auditoria. Então, 13º também é uma auditoria bastante simples. Vai se verificar datas de pagamento, valores corretos, médias corretas e documentação de uma forma geral. Recibos de pagamento, depósito de fundos de garantia, depósito de INSS. Bom, a gente vai falar um pouquinho de rescisão. Então, na rescisão, o que a gente vai verificar? O cálculo das férias indenizadas e proporcionais de acordo com o período aquisitivo, se está correto. O aviso prévio indenizado aumenta as férias proporcionais e o 13º em no mínimo 1/12. Se o cálculo do 13º e das médias foram calculadas com base no período que é devido. Se as médias das variáveis do aviso prévio indenizado é a dos últimos 12 meses. O cálculo dos funcionários que percebem horas extras e outros adicionais e têm mais de 1 ano de admissão, se está correto esse cálculo. Se as datas do aviso foram cumpridas, evitando de novamente ter que realizar esse pagamento. Se a empresa observou o prazo para o pagamento da rescisão e se o aviso foi indenizado ou não. O cálculo e o desconto do imposto de renda na fonte. O cálculo e o desconto do INSS, sendo que o desconto do INSS sobre o 13º salário é em separado das demais verbas, se o salário família foi pago proporcionalmente aos dias trabalhados, se foram efetuados os descontos de vale transporte e vale refeição referente aos dias que faltam para concluir o mês, se há uma relação de cálculo com as médias, que deve fazer parte do termo de rescisão, se a empresa está integrando ao funcionário o comprovante de rendimentos do imposto de renda junto com a rescisão, se há extrato com os saldos de fundo que foram efetuados para calcular a multa dos 50%, que também é uma exigência, obrigação legal, se teve funcionários que foram demitidos e recontratados, como é que esses readmitidos foram recontratados, se a empresa não está demitindo empregados com direito à estabilidade, por exemplo, sindicalistas, cipeiros, funcionários, acidentes do trabalho e gestantes, e se houve demissional e se esse foi apto. Então, esses são os pontos que a gente vai prezar aí nessa auditoria de rescisão, ou seja, basicamente uma conferência de cálculos e uma conferência de documentos e datas. Depois de concluída a auditoria, depois de fazer todo esse processo, a autoauditoria ela exige um relatório, né? Nesse relatório vai se apontar aí quais foram as dificuldades encontradas, quais as soluções apresentadas, quais os prazos para arrumar, para sanar esses problemas. E esse relatório vai fazer parte, vai ser entregue aí aos seus superiores hierárquicos ou dentro do próprio departamento, vai ser guardado para a posterior conferência. Quando vocês chegarem a esse ponto do relatório, vocês vão ter aí, ao adquirir esse DVD, um modelo desse relatório de auditoria para ser utilizado e também um checklist com os principais pontos da auditoria. A partir desse checklist, vocês podem verificar na tabela ali e ir fazendo, realmente checando ponto por ponto, vendo tudo isso que a gente conversou ao longo desse curso, formalizado numa tabela para facilitar aí o entendimento disso tudo e o controle da autoauditoria, que é um instrumento bastante interessante que pode ser utilizado no dia a dia da empresa como forma de prevenção. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado mais essa videoaula. Desejo a todos muito sucesso nas suas carreiras, muito sucesso nos seus aperfeiçoamentos profissionais e muito obrigado pela participação de todos.